Programa VIP. Oferecimento. La Provence Bioextratos. Juntos para um cabelo perfeito. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E... Mitsubishi é Tauro Motors. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Hoje um dia muito especial porque eu estou recebendo aqui no estúdio a juíza Selma Arruda, ela que é titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Tudo bem, doutora Selma? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Nos bastidores se diz que doutora Selma Arruda hoje é o nosso Sérgio Moro de saia, porque ela vem aí com as suas decisões, colocando gente graúda na cadeia, né, doutora Selma? Mas a vara criminal, não é, coloca muita gente atrás das grades. Esse trabalho, ele não aparece. Exato, é um trabalho muito silencioso, dá muito o que fazer, né? E, na verdade, só aparecem alguns casos pontuais, mas a vara tem mais de 100 réus presos. Olha, a doutora Selma, sempre que aparece na mídia, colocam principalmente nos sites, umas fotos dela, uns cliques que eu não entendo como é que conseguem pegar aqueles cliques, né? E ela me confidenciou que ela fica aborrecidíssima com essas fotos que ela vê, principalmente nos jornais, nos sites, enfim. Então hoje aqui vocês vão conhecer uma doutora Selma Arruda diferente, uma doutora Selma Arruda sorridente, que é mãe, que é esposa, que é avó e é matuxa. Matuxa, com muita honra, com um coração mais mato-grossense do que gaúcho até. Porque... Gaúcha de Porto Alegre, cidadã mato-grossense também, já ganhou o título de cidadã mato-grossense? Já ganhei o título há uns anos atrás, mas eu resido em Mato Grosso desde 86. 86. Então é uma vida toda, né? Doutora, recentemente a senhora recebeu também o título de uma comenda, né? Agora, comendadora, comenda senador Filinto Miller, uma honraria vinda da Assembleia Legislativa. Exato, exato. Também foi uma surpresa muito grande, uma honra muito grande receber essa comenda. Nem sei se merecia uma homenagem desse nível, mas, de qualquer forma, eu recebi, falei isso na ocasião e repito, recebi não pessoalmente, mas recebi em nome de todo o Poder Judiciário, porque, às vezes, muitos juízes estão trabalhando, tanto quanto eu, ou mais do que eu, mas o nosso trabalho é muito silencioso. Então, às vezes, eu estou sendo mais vista nesse momento por conta da contingência do local que eu estou trabalhando, do tipo de matéria que eu estou tratando, né? Mas, então, por isso, essa homenagem para mim foi para o Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário. É o que sempre repete também o Sérgio Moro, né? Porque onde ele vai, ele é ovacionado, né? Pelo que tem feito também na operação, na Lava Jato, né, doutora? E aqui em Mato Grosso acontece isso com a doutora Selma Arruda. Aliás, é Selma Rosane Santos Arruda. Isso mesmo. A Rosane Santos fica sempre de lado. Sempre de lado. Ah. E o Arruda é nome de casado, né? De casado? Nem nome de família. Quando a senhora vai ao mercado, o que acontece? As pessoas me cumprimentam. É tão bom isso, porque às vezes você está ali muito solitário decidindo. O juiz tem uma profissão muito solitária. A gente decide, promotores fazem petição em conjunto, advogados peticionam em conjunto, as pessoas trabalham, pensam em conjunto. E o juiz tem que decidir sozinho, né? Então, às vezes você fica meio deprimido com a pressão que isso causa. E quando você encontra alguém na rua, no mercado, na praça, às vezes eu encontro em Chapada, eu vou para Chapada todo final de semana. Uhum. E encontro lá pessoas também, e as pessoas te cumprimentam, enfim, te incentivam por aquilo que você está fazendo. É muito importante. Chega a ser quase um assédio? Olha, se é assédio, é bom, sabe? Não sei que nome que dá para isso, mas que é bom. Em 2002, se não me engano, o Brasil assinou um tratado anticorrupção, um tratado internacional. Só que no Brasil, as leis só aconteceram a partir de 2013. E foi a partir daí que o Ministério Público, as Polícias Civil, Polícia Federal, começaram a ter instrumentos de investigação para podermos chegar hoje, né? E a senhora, como juíza, poder julgar mediante a lei e colocar atrás das grades, principalmente os criminosos de colarinho branco, né? O que poucos anos atrás no Brasil não se via. O trâmite legislativo no Brasil é muito lento para aquilo que não tem visibilidade, né?
Então, demorou esse tempo todo para que a legislação ficasse pronta, fosse aprovada e etc. Mas veja que assim que a legislação entrou em vigor, a coisa aconteceu. Existem leis que não pegam, né? Tem leis que são editadas e que nada acontece. E essa, graças a Deus, é uma lei que já estava sendo esperada há muito tempo. Porque, na verdade, esse tratado é consequência de uma conjuntura mundial que estava já forçando os países a fazerem alguma coisa para lutar contra o crime organizado. Que é um problema mundial, né? Que é um problema mundial e é um problema de muitos séculos, né? Não é um problema atual. Só que, claro, essas organizações elas têm ramificações, elas são muito silenciosas, esse tipo de crime é muito silencioso. Quando se fala de corrupção, quando se fala de homicídio, você tem uma vítima caída, você tem o sangue, você tem a família chorando, você tem o assassino, você tem a arma, não é? Quando você fala de corrupção, você não tem nada. Você não tem nada, você não sabe nem que você mesmo é a vítima, né? É uma coisa muito diluída, é uma coisa muito nebulosa. E isso acaba com que esse tipo de crime fosse visto com menos seriedade, vamos dizer assim, pelos Estados. Só que as organizações criminosas precisam da corrupção, se utilizam da corrupção para se fortalecerem, e isso é mundial, né? Então, o combate à corrupção é dos pilares do combate às organizações criminosas. Quando se editou essa lei em 2013, nós já tínhamos embriões de alguns equipamentos, de alguns mecanismos que nos possibilitavam já combater esse tipo de crime. Por exemplo, laboratórios de lavagem de dinheiro, né? Tínhamos já alguma coisinha incipiente. Agora, com a edição da lei, o que acontece é que deu um up no combate a esse tipo de criminalidade. Então, nós temos agora um bom aparelhamento estatal. Eu vejo que Mato Grosso, nesse ponto, é muito privilegiado. Nós estamos com uma delegacia fazendária top. O GAECO está funcionando maravilhosamente bem. Antes, não sei se você lembra, um tempo atrás havia um problema com delegados no GAECO, não havia delegado no GAECO, né? Não havia polícia civil. Agora já tem 2 delegados maravilhosos e os promotores do GAECO são de primeira linha. Os promotores que tratam dessa matéria também na 14ª Promotoria são os melhores. Então, a gente tem uma nata, uma equipe muito boa. Nós temos muita qualidade no combate a esse tipo de criminalidade. E é isso que faz o sucesso das investigações. Intervalo rapidão, volta daqui a pouquinho ainda com a juíza Selma Arruda aqui no programa VIP. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no programa a doutora Selma Arruda, ela que é juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Doutora, o juiz criminal, há tempos atrás, ele não era nem percebido, não é? Na casta jurídica entre os juízes, o das varas cíveis eram os juízes tops, né? O juiz criminal, eles ficavam lá abafados, né? E hoje os juízes criminais estão lá no topo, não é? Devido a esse tratado que o Brasil assinou em 2002, das leis que vieram a ter validade a partir de 2013, dos instrumentos de investigação que a polícia ganhou, o GAECO, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, gerou-se mais trabalho e mais ferramentas também para que o juiz federal, o juiz criminal, pudesse atuar com mais assertividade. Isso, exatamente. A justiça criminal, em geral, ela lida muito com o pobre. Você tem a grande criminalidade de massa, essa que rouba, que assalta, né? Ela é uma criminalidade de 8ª série, de grau de instrução, e de extrema pobreza, né? Então, a justiça criminal nunca foi privilegiada
com incentivos, com equipamentos, enfim, com condições de trabalho, porque nunca teve muito o que puxasse essa necessidade. Quando você começa, então, a trabalhar com uma criminalidade econômica, com a criminalidade já com esse perfil mais apurado, vamos dizer assim, você também tem que ter juízes mais especializados, promotores de justiça bem mais capacitados, e os advogados são de outro nível, né? E isso é evidentemente que acabou elevando mesmo o conceito da justiça criminal nessa escala aí do judiciário. Uhum. A senhora que ganhou o título de comendadora agora, é uma comenda lá na Assembleia Legislativa, comenda senador Filinto Miller. Falando em comendador, não tem como eu esquecer do comendador João Arcanjo Ribeiro. A senhora, obviamente, participou de várias sentenças contra o Arcanjo. Eu proferi 2 sentenças em desfavor do senhor Arcanjo, há uns 1 ano atrás, mais ou menos. E existem ainda vários processos que, por incrível que pareça, dependem de extradição do Uruguai para que nós possamos tocar. Eles estão parados porque, como ele veio de lá, né, nós precisamos da autorização do Judiciário Uruguaio para poder prosseguir os processos aqui. As penas aplicadas hoje, elas são de interpretação do juiz, ou o Sérgio Moro, por exemplo, tem aplicado penas duríssimas, né, aos condenados da Lava Jato. O juiz vai até onde a lei permite, onde está escrito na lei. Nós temos um patamar mínimo e máximo de pena. E esse patamar mínimo e máximo, ele também obedece a quantas vezes aquele fato ocorreu, por exemplo, né? Você não pode apenar a pessoa que pagou R$50 pro guarda para passar no trânsito bêbado. Esse cara tem que ser apenado com um X. Agora, não se pode comparar esta corrupção com a corrupção de milhões que foi praticada durante X anos, que foi feita todo mês, por exemplo, durante esses anos. Então, é uma quantidade, a frequência, a gravidade, o tamanho do prejuízo, tudo isso influencia na quantificação da pena. E hoje as pessoas, por exemplo, quando você dá uma pena de 20 anos para um crime que houve um dolo físico, né, um assalto com agressão, alguma coisa assim, tudo bem, as pessoas, isso mesmo, tinha que dar. Quando você dá uma pena para uma pessoa que roubou, desviou 20, 30, 50 milhões de reais, isso faltou dinheiro na saúde, faltou na educação, faltou dinheiro na segurança, morreu gente por causa desse desvio, mas a sociedade, ela não vê como uma pena tão grave, né? Mesmo sendo volumes vultuosos de dinheiro. Exato, é até cultural, né? É até cultural a história do jeitinho brasileiro, de levar vantagem em tudo, né? Enfim, mas isso tem que mudar, nós temos que começar a acordar para esta questão. É como eu falei no começo, você não consegue enxergar a vítima, mas a vítima é você mesmo, né? Sim. A gente tem que ter essa noção para poder nos conscientizarmos da nocividade desse tipo de crime. É muito mais nocivo do que um crime praticado contra uma pessoa individual. A posição que a senhora tem hoje de julgar, de apenar aí muita gente poderosa e poderosa conhecida e poderosas também do crime organizado, por exemplo, que trabalham com contrabando, com tráfico de drogas, pessoas perigosas. Sim. A senhora tem medo? Não. Eu acho que faz parte da nossa profissão. Eu estava conversando com a desembargadora Maria Eroti de sexta-feira sobre isso. Faz parte da profissão. A gente não tem que ter... Se tiver medo, então você vai para uma vara de família. Se você não consegue se adaptar com esse tipo de contingência. Porque é natural que tratando com esse tipo de matéria, com esse tipo de crime, com esse tipo de criminoso, as pessoas têm que ter receio. A gente tem, cuidado a gente tem. Agora, medo não tem como. Não tem como ter. Não. E outra coisa, né, doutora? Se não for a senhora que estiver naquela cadeira, será um outro juiz, e outro, que tem as mesmas ferramentas e vai ser até mesmo, pela função, obrigado a julgar da mesma forma com que a senhora julga. Exatamente.
Existem vários magistrados hoje, no Brasil todo, que estão sob ameaça, que estão sob escolta policial, que estão sob cuidados das instituições. E o próprio Conselho Nacional de Justiça, há uns 2, 3 anos atrás, determinou os tribunais que cuidassem desse tipo de situação. É exatamente para dar segurança, exatamente para dar a liberdade do magistrado agir sem medo. Porque o juiz com medo não é juiz. Olha, ninguém poderia imaginar que o Riva, que foi presidente da Assembleia, que atuou durante tantos anos comandando esse Estado, pudesse ser até preso, né, doutora? E a doutora Selma é que cuida das ações criminais do José Geraldo Riva. E ele hoje é uma outra pessoa. A senhora percebe quando nas audiências ele demonstra algum tipo de arrependimento? Olha, na verdade eu tenho o dever legal de não me manifestar com relação ao mérito dos processos. Mas o que eu posso lhe dizer com relação a isso é que ele está muito mais colaborativo, né? Ele já assumiu algumas práticas e já indicou também pessoas que participaram dessas práticas. Então, isso, evidentemente, que é uma excelente estratégia de defesa, porque ele mesmo é que vai se beneficiar dessa conduta. Mas ele não fez delação premiada até o momento? Não, não fez. Ainda não? Não. Lembrando que quem deu o título de cidadã mato-grossense à doutora Selma Arruda foi o próprio José Geraldo Riva. O deputado era o presidente da Assembleia na ocasião. Incomoda isso? Assim como eu lhe falei que eu recebi a comenda pela instituição, eu também recebi aquele título. É óbvio que de cidadã é bem mais pessoal, né? Mas eu também recebi... Da instituição? Pela instituição, né? E creio que ele tem entregue também pela instituição que ele representava na época. Tá certo. Olha, gente, o tempo aqui é curtinho, mas eu vou continuar ainda conversando com a doutora Selma Arruda e amanhã você continua assistindo esse nosso bate-papo aqui no Programa VIP, tá bom? Obrigado pela companhia e audiência e até amanhã. Programa VIP. Oferecimento. La Provence Bioextratos. Juntos para um cabelo perfeito. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E... Mitsubishi Tauro Motors.